Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Cabeça, Coração e Mãos. E a gente está estudando sobre o nosso cérebro, a nossa cabeça, que ele sabe muita coisa, mas não sabe tudo. É isso que nós vamos ver hoje. Mas antes, que tal a gente fazer um aquecimento, hã? Vamos aí colocar um vídeo de aquecimento para você sair aí desse sofá, se exercitar um pouco, mas e logo em seguida a gente vai louvar o nosso Deus. Terão duas músicas, uma da Rebeca Nemer cantando Eu Te Busco, que ela faz um show pra uma galerinha lá muito legal, e depois uma coreografia para você aprender da música do Fernandinho, Se Não For Pra Te Adorar. Vamos lá, louvar o Senhor? Canta comigo! Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. E tira o pé do chão, Senhor, te quero. Quero
Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Yeah! Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Assim comigo, ó. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Retira o pé do chão. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Oh, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te quero, te procuro, te quero. Te quero, te procuro, te quero. Bate palma lá em cima. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Hey, hey. Se não for pra te adorar, para quem nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, eu te adorar. Se não for pra te adorar, hey, para quem nasci. Se não for, porque estou aqui. Se eu quero, Senhor, te adorar. Senhor, estou aqui. Estou aqui, Senhor. Diga. Se não for pra te adorar, para quem nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, preciso te adorar. Anseio te adorar, te adorar, te adorar. Nero, nero, nero. Oh, no, no, no. Queremos te adorar, Senhor. Eu quero te adorar. Te adorar, Senhor. E aí, gostaram? Pularam muito? É bom, né? É muito bom louvar o Senhor. Mas agora eu tenho um desafio para você. É hora de exercitar o nosso cérebro. Vamos ver se você é bom em memória. Vamos ver se você consegue perceber bem as coisas, hein? A brincadeira é o seguinte: eu vou colocar uma imagem na tela por alguns segundos. Você preste bem atenção nela. Depois eu vou te fazer uma pergunta. Quero ver se você vai acertar. Vamos lá? Primeira imagem, olha aí. Prestou bastante atenção? Então, vamos lá para a pergunta. Qual era a cor da lista da camiseta da menina? Hã? Vou te dar uma dica, hein? Será que era branca? Será que era roxa? Ou será que era verde? Hã? Se você disse branca, você acertou. Você é muito bom de memória e de percepção. Mas vamos lá. Segunda imagem. Presta atenção. Vocês viram aí a foto da menininha no balanço? Então, olha a pergunta.
que cor eram as botas dela. Atenção à dica, as botas dela eram azul, era rosa ou era bege? Acertou? Acertou, quem disse rosa. E a terceira imagem de olho na tela. Você viu aí umas crianças jogando bola, quantas eram? Eram 3? Eram 4 ou eram 2? Muito bem, parabéns, você é ótimo em memória e em percepção, nosso cérebro é muito bom e nos ajuda muito, né? Agora, a parte que eu mais gosto, a parte da história. Que história hoje será que nós vamos aprender da palavra de Deus? O que será que Deus tem para falar conosco? Presta atenção aí. Os discípulos estavam acostumados a viver com Jesus, a Jesus guiá-los e ensiná-los. Jesus os ensinou como viver com novos valores, como orar e como curar em seu nome. Mas agora que Jesus voltou para o céu, eles precisavam de um guia. E por isso, Deus os enviou o Espírito Santo, uma semana depois de Jesus ter subido aos céus. Durante uma reunião de oração, o Espírito Santo chegou e tomou todos de surpresa. De repente, como se um vento forte enchesse a sala e como se tivesse línguas de fogo, que apareceram em cima da cabeça de todos que estavam reunidos. E eles começaram a falar em outras línguas e na língua que se fala no céu. O som foi tão alto que atraiu uma multidão, e a multidão, ao ouvir, perguntava: o que está acontecendo? Pedro, vendo a multidão confusa, ele disse: está tudo bem, estamos todos bem. E começou a falar: vocês lembram do profeta Joel? Ele falou desses dias que o Espírito Santo seria enviado por Deus, e todos aqueles que chamassem por Deus seriam salvos. E Pedro continuou: e Jesus de Nazaré? Ele foi enviado por Deus para fazer milagres, maravilhas e sinais. E depois foi crucificado para morrer pelos nossos pecados. Mas a morte não o venceu. Deus o ressuscitou para voltar para junto do Pai. Alguns de nós testemunharam tudo isso, por isso vocês não devem duvidar. As pessoas perceberam que Pedro falava a verdade e se lembraram do tempo em que ouviram de Jesus, que fazia milagres. Então a multidão, crendo, perguntava para Pedro: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Pedro respondeu: arrependam-se e sejam todos batizados. Façam isso em nome de Jesus, para que seus pecados sejam perdoados, e assim vocês também receberão a bênção do Espírito Santo. Essas promessas não são só para vocês, mas também para os seus filhos. Pedro e os discípulos encorajaram a multidão a tomarem essa decisão, e muitos se decidiram por Jesus Cristo. Amigos de Deus. Naquele dia, mais de 3.000 pessoas entregaram a sua vida a Jesus. É impressionante a transformação que aconteceu em muitos corações naquele dia. Os habitantes de Jerusalém ouviram, por meio de Pedro, a verdade do Evangelho. E isso transformou o coração de todos profundamente. Muitos que acreditavam que Jesus era um criminoso passaram a acreditar que Jesus era realmente o Filho de Deus. Isso que é mudar de opinião. Pedro os ajudou a entender a verdade do Evangelho e as suas mentes foram abertas para essa verdade. E isso resultou na transformação da vida deles. E aí, gostaram da história de hoje? Então eu tenho 3 coisas para falar com vocês sobre essa história. Primeiro, o que você sabe? A gente sabe de muitas coisas, né? Pois é, nosso cérebro ele armazena muitas informações. Mas você está errado se você acha que você sabe de tudo e que as pessoas não sabem de muita coisa. Porque sempre tem alguém que sabe mais que a gente. Por exemplo, se você é um super expert em planetas, em sistema solar, eu tenho certeza que existem outras pessoas que sabem mais que você. Mas não precisa ficar triste por isso não. Você também pode aprender cada vez mais. Só que o mais legal é você estar perto de quem tem toda a sabedoria e toda a inteligência do mundo. Deus, ele tem um conhecimento infinito. E aí, se você fica perto dele, amigo dele, será que você começa a ter a inteligência dele?
uma inteligência infinita igual a dele não, mas que ele te dá sabedoria para muita coisa, isso ele te dá. Então, pense bem, como Deus é sábio e como é bom ser amigo de Deus. A segunda coisa que eu quero falar para vocês, a sabedoria na palavra de Deus. É através da palavra de Deus que a gente consegue ter muito conhecimento. A gente começa a aprender como sermos bons amigos, como sermos bons filhos, como a gente pode lidar com os problemas da vida. Tudo isso está na palavra de Deus. Quer ver só? Olha o que Timóteo fala na segunda carta dele, no capítulo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Vocês viram o que Timóteo disse para nós? A palavra de Deus é como se fosse um presente. Você já ganhou um presente? E não é muito legal quando a gente desembrulha esse presente para ver o que é? Pois é, tem gente que tem... É como se tivesse a palavra de Deus em casa, é como se tivesse esse presente e ele nunca abre para ver o que tem dentro. Tem gente que acha que só por ter a Bíblia dentro de casa, mas nem lê a Bíblia, mas só de ter ela lá, ela acha que fica mais abençoado. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus só pode nos abençoar quando nós abrimos ela e quando nós lemos o que está escrito. Mas não é só isso não. A gente tem que ler e também praticar. Olha só o que a palavra de Deus diz a respeito disso. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 23, ele fala sobre aquela pessoa que lê a Bíblia, mas não pratica. Olha só. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Não é engraçado? A pessoa olha no espelho e depois, quando ela vira as costas, ela não lembra mais de como ela é. E o Tiago fala que quem lê a Bíblia e não pratica é exatamente assim. Não tem proveito nenhum. Então nós temos que colocar em prática toda a sabedoria que nós lemos aqui na palavra de Deus. E a terceira coisa que eu quero dizer para vocês hoje. Quanto mais sábio, quanto mais você tem conhecimento, mais você tem a aprender. É assim quando a gente conhece a Deus. Primeiro a gente conhece o amor de Deus por nós. Depois nós aprendemos como orar. Depois nós aprendemos como ler a palavra dele. E assim nós aprendemos a amar, aprendemos a perdoar. E a nossa aprendizagem com Deus nunca acaba. Porque a sabedoria, a inteligência dele é infinita. E nós, como somos amigos dele, nós podemos cada dia mais aprender e aprender dele e nunca deixar de aprender. Todo dia é uma novidade, é algo para aprender. E se você ainda não é amigo de Deus e quer ser, faça como aquelas pessoas em Jerusalém naquele dia. Peça para Jesus vir morar no seu coração. E aí você vai conhecer o Deus que é todo poderoso, todo inteligente, cheio de sabedoria. Vamos orar então? Se você quer fazer essa oração comigo, fale assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te conhecer mais. Eu quero ser teu filho, tua filha. Perdoe os meus pecados, as coisas erradas que eu tenho feito. Eu quero viver uma nova vida. Eu sei que o Senhor Jesus realmente foi o seu filho que esteve aqui na terra e morreu pelos meus pecados. Eu creio nisso. Faz de mim uma nova criatura. Em nome de Jesus, amém. Viram só? Quando nós aprendemos algo novo, a nossa mente se renova. Foi assim com aquelas pessoas em Jerusalém. Elas achavam que Jesus era um criminoso e depois que Pedro explicou para elas a verdade, elas entenderam que Jesus era o Filho de Deus e a mente delas se transformou. Então, quanto mais você conhece de Deus, mais a sua mente se transforma. Não acabamos ainda, olha só o que vem aí. A Bíblia nos ensina a sermos os melhores amigos do mundo. Por isso, vamos fazer corações de origami para que você possa mandar para os seus amigos e família mensagens de carinho. É muito fácil. Comece cortando um quadrado de 15 por 15 centímetros. Pode ser até mesmo uma folha branca e depois você pinta. Primeiro, dobre o papel na diagonal, como se fizesse um X nas marcas. Primeiro este lado e depois o outro lado.
Agora gire a folha e dobre a ponta de cima, assim como você está vendo. Depois dobre a ponta de baixo. Depois disso, dobre a metade da folha para cima e o outro lado também. Assim como você está vendo. Vire o papel ao contrário e dobre as pontas de cima, assim dessa maneira. Depois, faça o mesmo com as pontas laterais. Primeiro este lado, depois o outro. Depois disso, o seu coração de origami está pronto. Você pode fazer muitos outros corações, com tamanhos diferentes e cores diferentes. Encha o mundo com palavras de amor. Bom, essa foi a nossa experiência de hoje. Durante a semana nós teremos muitas devocionais de segunda a sexta, todos os dias, para vocês lerem a Bíblia, aprenderem mais e praticar. E outra coisa, vocês perceberam que nós estamos de casa nova? Esse é o nosso canal exclusivo, só nosso, do Central Kids. Então, já se inscreve nesse canal para você não perder nada. E aí, também compartilha aí, fala para os seus amigos, olha que legal, escuta isso aqui. E aí você vai estar também ajudando a mostrar, espalhar a palavra de Deus para todo mundo. Então, domingo que vem, estamos de volta, mas antes de acabar, nós temos a banda Cross, falando sobre o versículo de hoje, de Mateus, que os discípulos ouviram de Jesus e praticaram, quando Jesus falou, ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo. E não é que eles ouviram direitinho, entenderam, renovaram a mente e praticaram. Naquele dia em Jerusalém, muitas pessoas se converteram. Então, para você ter esse versículo gravado na sua mente, aprende essa música agora da banda Cross e depois de aprender, é só pôr em prática. Deus abençoe vocês e até domingo que vem. Tchau!